Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Felipe Werneck, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos conversando sobre o ensino religioso, sua história, sua epistemologia. Felipe, quem prepara o professor de ensino religioso nesse perfil que você vem apresentando desde o primeiro bloco da nossa conversa? Essa é uma das questões que nós precisamos constantemente trazer à discussão, né? Enquanto Estado brasileiro, nós não temos uma política nacional que garanta a formação desse profissional, né? Isso é discutido e posto a partir de um parecer que foi emitido pelo Conselho Nacional de Educação em 1999, que fala que o Estado brasileiro, diferente das outras disciplinas, não vai intervir. Então, portanto, os entes federados que ficarão responsáveis para promover isso. Então, cada um dos estados hoje ele tem liberdade para promover e definir como que será essa formação. Em Minas Gerais, nós sabemos que existe sim uma proposição dessa formação e que está presente, por exemplo, nos concursos onde exige-se uma formação que ela é garantida, por exemplo, não tem uma especificidade, um curso específico, né? Nós temos sim algumas instituições, como a própria PUC Minas, que ofertam curso no âmbito do curso de pedagogia com aprofundamento, mas possibilita, né, perante a legislação mineira, há uma formação que pode ser feita em qualquer graduação e que há necessidade de uma complementação por meio de especialização, com uma carga horária mínima, né, que se eu não me engano é em torno de 530 horas, que promova essa formação. Então isso daí já é um dos problemas que nós temos no âmbito da política nacional de não ter algo que normatize isso, né? Na lei mineira, se não me engano, mas é a especialização até a data da promulgação da lei, né? E depois tem essa complementação de 540 horas, 500 horas, isso eu não me recordo Isso, bem. É exatamente. exatamente mas enfim. Também em Minas Gerais, você dizia, além da PUC Minas, parece que a Unimontes Sim, oferece, sim. não? Aí oferta a licenciatura, né, que já é um ganho, isso daí pensando em uma universidade estadual. Então isso daí já garante esse espaço dessa formação própria, né? E a discussão que existe em alguns trabalhos, em alguns artigos, a necessidade de garantir, porque, por exemplo, os alunos que são formados nessa licenciatura própria para atuarem na disciplina de ensino religioso não garante exclusividade para essa formação, permitindo as demais. Então isso Sim. daí é uma das questões que nós levantamos como um dos itens que confere essa diferença do ensino religioso que constantemente precisa ser discutido. Sim, com o crescimento, né, dessa área de estudos em ciências da religião, o ensino religioso ganha, né, um lugar assim, importante de formação. Você considera isso importante assim, no cenário atual para a formação de professores de ensino religioso? Sim, sim, aí já entra na questão da segunda parte, né, do desenvolvimento da minha dissertação, que são as fronteiras epistemológicas, né? Então, quando nós falamos sobre a possibilidade do ensino religioso, né, enquanto disciplina escolar, se apoiar no âmbito da disciplina científica nas ciências da religião, nós temos sim essa garantia, então, a partir disso. Mas nós temos, quando eu falo dessa fronteira epistemológica, é que existem estudos que indicam realmente o ensino religioso para assumir enquanto seu conteúdo, a sua base, aquilo que é discutido nas ciências da religião, mas também tem aquela discussão de o ensino religioso ser apoiado na base epistemológica da educação, que é aquela que promove uma formação cidadã, aí entra a discussão sobre uma formação moral, uma formação ética. Então, por isso que eu falo dessa fronteira, né? Então, essas duas possibilidades. Você fala de perspectivas, né, assim, possibilidades, como você acabou de mencionar, de formação. Então, uma delas é esse ensino religioso voltado para a formação da cidadania, a outra seria? Um ensino religioso que é totalmente fundamentado enquanto seu conteúdo resgatando aquilo que é desenvolvido na ciência da religião. Ah, sim, sim. Bem, Felipe, falando no campo da prática, né, o ensino, estudar religião não é coisa simples. E não existe uma ciência que dê conta sozinha de falar sobre a religião. A gente precisa de uma formação interdisciplinar, mas você vai além, né? Isso. Transdisciplinar.
Como seria essa formação transdisciplinar no ensino religioso? Mas se você puder falar também um pouco sobre o interdisciplinar, para a gente compreender essa possibilidade também. O ensino religioso, então, nós temos a discussão não somente dele, mas das outras disciplinas, né? O que nós temos, por exemplo, chegou-se a um momento onde a superespecialização do conhecimento trouxe a necessidade de se pensar num movimento de ligação desse conhecimento para causar, né, a diminuição dessa fragmentação do conhecimento, que gera fragmentação do processo de aprendizagem, que por fim chega a uma fragmentação do próprio ser. Então isso daí ele foi idealizado, pensou-se que apenas uma justa posição desses conhecimentos, dessas áreas, elas dariam conta disso, foi visto que não deu conta, então aí começa essa discussão e nós temos aquela trilogia, né? A multi, inter e trans, e hoje nós já temos a discussão da ecodisciplina e que vai avançando nesse movimento que é tão necessário de se buscar essa ligação entre os conhecimentos, portanto, até da própria construção dele. Então ajuda a gente a entender melhor isso, né? São 3 possibilidades, multi, inter, trans, já tem uma quarta, você está dizendo? Para além, que aí no meu trabalho não discuto, né, mas já dou indicação de que esse processo ele continua avançando. Sim. Você entende que a interdisciplinaridade seria uma mera sobreposição de abordagens? A da sociologia? Não a inter. Não a inter. A multidisciplinaridade, ela vem resgatando essa ideia da justaposição, né, onde sim. eu tenho a concentração ali dos conhecimentos acerca, por exemplo, de uma solução de um problema, mas permanece as fronteiras bem estabelecidas da disciplina. A interdisciplinaridade, ela vem justamente promover essa ligação. Então, ainda permanece sim a disciplina enquanto sua fronteira, enquanto as barreiras que a protege dentro e dando a sua significação, mas tem essa possibilidade de ligar, então eu sair do meu campo e buscar em outro essa possibilidade do diálogo. Então, assim, pensando na prática, ali a religião é o que a gente está estudando. Então, tem uma fala da sociologia, da história, da psicologia, da antropologia. Há um campo que se reconhece, mas uma busca na outra uma complementação, um acréscimo. Porque aí fala-se nesse sentido de que as ciências da religião, né, enquanto campo, é um campo interdisciplinar e que traz essa característica para o ensino religioso enquanto disciplina escolar, exercer essa interdisciplinaridade a partir dos vários campos, das várias áreas do conhecimento, das várias possibilidades de estudo desse fenômeno da religião e que aí eu consigo estudar e passar esse conhecimento, né, para no momento do processo de aprendizagem. Sim, agora você defende o ensino religioso transdisciplinar. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, isso daí é uma questão que foi levantada na época da minha defesa, né, e isso daí foi o professor Afonso Ligório, que ele trouxe essa questão de que aquela discussão promovida no campo conceitual desperta esse desejo de ver como que isso aconteceria na prática. Né? Nós sabemos hoje que esses termos multi, inter e trans ainda existem uma dificuldade de se operacionalizar dentro do ambiente escolar. Sim. Que tem a predominância da disciplinarização. Né? Então, e o trans, como é que seria? O trans, ele significaria o quê? A possibilidade do próprio termo trans de ir além desse processo que já foi garantido na interdisciplinaridade. Então, ir além da ligação, ir além da interação, ir além da proximidade, ir além do próprio diálogo. E esse ir além, ele se configura nesse processo onde eu tenho da transposição dos métodos, a transposição dos conceitos permeando. Então, por exemplo, um conceito que é dentro de um campo, ele se configura em outro. Isso daí de forma tímida tem acontecido, principalmente no campo educacional, mas que a trans, ela garante essa possibilidade de se configurar e se fortalecer esse processo de ir além daquilo que o campo defende, buscando nos outros a possibilidade de enriquecimento. Sim. A gente vê dificuldades muito práticas assim, do ensino religioso acontecer nas escolas. Faltam professores, os sistemas não fazem concursos, né? As cidades também, os municípios não fazem concurso para contratar. Em muitos casos fica aquele horário lá vago, o aluno não tem o que fazer. Às vezes tem professores que ainda estão naquele modelo catequético,
enfim, o ensino religioso está meio perdido na escola, né? Como é que você vê o futuro dessa disciplina? Nós vamos conseguir garantir o espaço para o estudo do fenômeno religioso e a formação do cidadão no cenário que nós temos hoje? Isso daí foi um apontamento que eu fiz ali na conclusão da minha dissertação, da necessidade do ensino religioso, né, garantir a essa formação cidadã que é prevista na LDB, mas perpassando, quando eu falo ensino religioso, desenvolver o seu trabalho a partir da perspectiva transdisciplinar, não é a negação enquanto disciplina, isso é muito importante, as disciplinas irão continuar. Esse movimento de se fazer o trabalho a partir da perspectiva transdisciplinar, eu preciso que a disciplina ela esteja constituída, estabelecida. Isso daí é o problema que nós temos hoje no ensino religioso, que é a disciplina que hoje não tem os parâmetros curriculares nacionais como as demais, então, portanto, fica livre. Então, por isso que possibilita ainda hoje nós entrarmos em escolas públicas e nós termos aquele ensino catequético, porque eu não tenho aonde me amparar para realmente nortear esse trabalho. Então, a necessidade de criar essas características é o que vai garantir esse trabalho. Felipe, muito obrigado por você ter vindo aqui. Sucesso nos estudos que você vem desenvolvendo agora sobre a formação do profissional em educação lá no seu doutorado na FAI da UFMG. Espero você outras vezes aqui no Religare. Obrigado. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Hoje a gente fica por aqui, um agradecimento especial à nossa equipe, obrigado a você pela sua companhia, um abraço cordial e até a próxima semana.